Quem tem razão? O Legislativo deve mudar a regra sobre reeleição? Esse é o tema do nosso debate de hoje, que conta com a participação do capitão Augusto, que é deputado federal pelo PL de São Paulo, e Isalci Lucas, que é senador pelo PSDB do Distrito Federal. Capitão Augusto, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, meu grande amigo, senador Isalci, e a todos que nos assistem e nos ouvem aqui pela Jovem Pan. Senador, boa tarde. Boa tarde. É um prazer participar mais uma vez, ainda mais junto aí com meu amigo também, e meu colega que foi da Câmara, o capitão Augusto, grande líder. O Senado vai analisar uma proposta de emenda à Constituição que permite a reeleição de presidente da Câmara dos Deputados e do Senado, além dos demais integrantes das mesas diretoras dentro de uma mesma legislatura. Essa possibilidade atualmente é proibida pela Constituição. Caso a proposta seja aprovada, os atuais ocupantes das presidências, Rodrigo Maia na Câmara e Davi Alcolumbre no Senado, poderão permanecer nos comandos das duas casas. As eleições das mesas diretoras acontecem a cada 2 anos e a PEC foi apresentada pela senadora Rose de Freitas, do Podemos. Segundo ela, a regra atual está descompensada desde 97, quando a Constituição passou a admitir a reeleição para o Poder Executivo. Eu começo conversando com o senador Isalci Lucas a respeito disso. Senador, o senhor chegou a assinar essa iniciativa. Eu queria saber como é que o senhor vê essa possibilidade, se de fato deve ser permitida essa reeleição. Bem, primeiro eu quero dizer que na Câmara mesmo há anos, né, eu tive lá 3 mandatos discutindo essa matéria. Eu particularmente sou contra a reeleição, acho que tem que prorrogar para 5 anos, que é muito pouco o mandato no Executivo para 5 anos. Então é um debate que a gente já faz há algum tempo. Assinei a PEC porque é evidente que qualquer matéria você assina com o compromisso do debate e não de aprovar. Agora, existe uma consulta no Supremo, foi feita inclusive pelo PTB, que o Supremo poderá manifestar sobre isso. Pode decidir ou pode encaminhar para o Congresso resolver. Agora, eu vejo hoje que o clima no Senado ele é favorável à recondução do presidente Davi. Davi tem feito um bom trabalho, uma boa articulação, e se tivesse eleição hoje, ele seria reeleito de uma certa facilidade. Agora, com relação à aprovação da PEC, existe alguma possibilidade de aprovar no Senado, mas eu vejo muita dificuldade de aprovar na Câmara. E PEC são 2 turnos e que tem que ser aprovado nas 2 casas. Então, é um debate que faremos. Ontem mesmo, quando a Rose justificou a iniciativa, não é? Ficou muito claro que os partidos vão discutir isso. PSDB, por exemplo, nós faremos uma reunião da bancada para discutir essa matéria, mas eu não vejo grandes possibilidades na Câmara. O capitão Augusto pode falar melhor com relação à perspectiva na Câmara. No Senado, eu vejo alguma possibilidade, mas depende muito mais da Câmara. E essa PEC apresentada por Rose de Freitas já gerou a manifestação contrária do próprio partido dela. Ela está saindo agora do Podemos exatamente por essa divergência, e eu falo com o capitão Augusto, que é deputado federal e possível candidato também à presidência da Câmara, lembrando que a situação de Rodrigo Maia é um pouco diferente de Davi Alcolumbre, porque ele teve que ocupar a presidência com a saída de Eduardo Cunha. Então depois foi permitido, porque não se considerou como reeleição, mas aí há uma certa resistência a ele continuar à frente da presidência e da Câmara, exatamente por isso, porque ele já está há mais tempo. Agora, capitão Augusto, eu queria a sua opinião a respeito. Bom, eu não vou nem falar com o candidato que sou, porque já protocolei a minha candidatura em caráter irrevogável. E também sem juízo de valor dos presidentes da casa. Do Davi Alcolumbre, que a gente vê que é muito bem relacionado, muito bem quisto pelo Senado e até mesmo pelos deputados federais. E da mesma forma, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, não por acaso foi reeleito por 2 vezes consecutivas, está no seu 3º mandato. Uma pessoa muito bem relacionada, uma pessoa muito democrática, ouve tanto o pessoal da esquerda, da direita, oposição, situação, mas independente das pessoas aceitarem muito bem a presidência do Rodrigo Maia na Câmara,
hoje eu falo que não haveria a menor possibilidade de uma PEC ser aprovada, permitindo uma reeleição do presidente da Câmara e atingindo 308 votos que seriam necessários. Então, é algo que eu posso falar que seria praticamente impossível a Câmara autorizar uma reeleição das presidências, tanto do Senado quanto da Câmara. Então, a gente está vendo realmente esse movimento pelo Senado, pelo Supremo Tribunal Federal. Eu espero que o Supremo Tribunal Federal não interfira mais uma vez no trabalho do Congresso Nacional e deixe, sim, para nós decidirmos se será permitido ou não a reeleição. Pelo Senado, como o próprio amigo Isalci disse, eu acho que existe uma chance maior de ser aprovada a reeleição por lá, mas na Câmara, até conversando já com líderes, pelo fato até mesmo de eu ser candidato, tenho conversado muito com os demais líderes dos partidos lá na Câmara e falo que seria impossível atingir 308 votos para autorizar uma reeleição da presidência novamente. E eu também me posiciono novamente contrário a uma reeleição da presidência das casas. Agora, senador, no caso de haver uma aprovação da PEC, nessa eventualidade, tanto Davi Alcolumbre como Rodrigo Maia poderiam ser candidatos à reeleição. Exato, né? Por isso que eu vejo mais dificuldade disso acontecer, exatamente pelos argumentos colocados pelo capitão Augusto, não é? Que na prática já o Rodrigo já é o terceiro mandato, é diferente do Senado. O Senado também são 8 anos, a Câmara são 4. Então, são situações um pouco diferentes. Agora, acho que quem deve resolver, lógico, que é o Congresso Nacional. Mas pode acontecer, como já aconteceu em outros momentos, no Supremo Tribunal Federal interferir nessa matéria, até porque já foi provocado pelo PTB. Mas eu, particularmente, acho que nós precisamos acabar com toda a reeleição e prorrogar os mandatos, porque realmente temos que fazer a coincidência de eleições, de 2 em 2 anos é muito ruim, e esse debate nós estamos fazendo desde quando eu entrei na Câmara, no Congresso, na Câmara e agora no Senado, porque também 4 anos para o Executivo é muito pouco. E é evidente que não justifica também aprovar uma PEC especificamente por um determinado momento ou em função de uma pessoa. Então, acho que a gente tem que debater melhor e, evidentemente, que quem vai decidir isso são os parlamentares, através da discussão das bancadas, né? Agora, pode acontecer uma sinalização no Senado de aprovação e o próprio Supremo também saiu uma decisão. Mas eu vejo realmente dificuldade na Câmara, exatamente pelos fatos colocados aí pelo capitão Augusto. Agora, capitão Augusto, o Rodrigo Maia tem sinalizado que ele não se candidataria à reeleição, não é? Agora, Davi Alcolumbre tem manifestado a intenção de permanecer à frente, inclusive talvez com a possibilidade de recorrer também ao Supremo. Nesse caso, não se criaria uma divergência entre as duas casas? Então, o próprio presidente Rodrigo Maia já declarou várias vezes na imprensa e também nos bastidores para nós que não concorda realmente com a reeleição. Até porque a presidência, tanto da Câmara como do Senado, tem um poder tão grande concentrado que seria uma competição desigual, injusta com os demais candidatos que também pleiteiam esse cargo. E também, imagina um deputado que ingressou numa situação de oposição ao presidente da Câmara. Ele vai passar o mandato inteiro sem oportunidade de pegar uma comissão especial, de pegar uma relatoria de plenário, de ter seus projetos pautados devido à divergência que existe com o presidente da Casa, diferente, obviamente, do Senado, que são 8 anos, teria outras oportunidades. Mas abre um precedente realmente muito perigoso, inoportuno, num período de pandemia como estamos, com tantos projetos prioritários para ser pautado, você colocar agora na reta final, prestes a iniciar um trabalho para a eleição da presidência, tanto do Senado quanto da Câmara, um projeto como este, que obviamente vai estar beneficiando os atuais presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara. Então, por essas questões, realmente, por essas razões, que a Câmara, os deputados federais não concordam com isso, mesmo o Rodrigo Maia sendo uma pessoa muito benquista entre os deputados. E o próprio Rodrigo Maia, sabiamente, está falando realmente ser contrário, porque um 4º mandato é algo realmente inimaginável para nós e não seria nem bom para a democracia. Então, por isso que a gente se posiciona contrário, os líderes partidários já estão se posicionando
contrário a essa possibilidade de aprovar uma PEC e volta a reafirmar que não haveria a menor possibilidade de atingir 308 votos para conseguir a aprovação de uma PEC como essa, que permitiria a reeleição da presidência da Câmara. Agora, senadores Elcio e Lucas, o senhor, quando assinou, deu aval aí à apresentação dessa PEC para defender a reeleição aí das presidências das duas casas. O senhor já disse aqui que acha que 2 anos é um tempo muito curto. O senhor espera que essa PEC chegue à votação, à discussão, tentando alterar as regras atualmente previstas na Constituição, e a partir daí, seria a partir de uma próxima eleição é que haveria essa alteração? Olha, a questão das PECs, qualquer PEC apresentada tem que ter apoio dos parlamentares. Então, se você deixa de assinar qualquer assunto que você queira debater, dificilmente você vai conseguir depois também colocar algum tema em discussão. Então, todos assinam, e muitas vezes temas complexos, né, ou até que você tem resistência para o debate, porque o parlamento é isso, né? A gente precisa ouvir o ponto, o contraponto, e tomar uma decisão, né? Cada um apresenta seus argumentos. Eu mesmo estou convencido hoje. Hoje não, já há algum tempo. No Executivo, o cara ganha a eleição, ele já começa a trabalhar para a reeleição. Então, muita coisa que precisa ser feito, mas não é popular, acaba não se fazendo e deixa o país como está. Então, eu sou totalmente contra a reeleição. Agora, acho muito pouco 4 anos para o Executivo. Agora, quando você aprova uma PEC dessa, você não está reconduzindo os cargos. Qualquer um que concorra à reeleição vai ter que passar pelo voto. Lógico, o capitão levantou bem. As chances de quem está no poder é muito maior, ainda mais quando usam a máquina em proveito próprio, e que é comum. Então, agora, eu já fui presidente de sindicato muitas vezes, sindicatos empresariais. Eu sempre defendi mandato de 4 anos, mas depois nós passamos para 2, com possibilidade de renovar mais 2. Né? Exatamente, porque também tem bons presidentes que a gente precisa dar continuidade ao processo. Então, mas passa pela eleição. É um debate que nós vamos fazer e que já fizemos aí na Câmara durante... pelo menos uns 8 anos que nós estamos debatendo essa matéria. Agora, senadora, o senhor falava da questão da reeleição para presidente, inclusive Fernando Henrique Cardoso admite que errou, não é? Que ele foi conduzido aí à reeleição, foi toda uma reeleição muito polêmica, e ele diz hoje que ele acredita, ele reconhece que errou naquele momento. Exatamente por isso, porque após a eleição, no primeiro mês, o governador, o prefeito, já começa a trabalhar para a reeleição. Então, as medidas amargas ou impopulares e que têm que ser feitas, elas não são feitas exatamente pela reeleição. Então, isso prejudica o país. Agora, você também não consegue implementar políticas públicas praticamente em 4 anos, porque você tem o primeiro ano para conhecer um pouco melhor a máquina, para depois começar. Você já tem uma PPA que é feita no governo anterior, um orçamento aprovado já no governo anterior. Então, é muito pouco tempo para você implementar as políticas públicas em 4 anos. Eu acho que 5 é a data ideal, e acho que tem que também estender os mandatos, né, para as próximas eleições, também para 5 anos para os deputados. Eu acho que é compatível. Agora, capitão Augusto, na sua opinião, o prazo é curto demais, 2 anos. Se o senhor não fosse candidato, se o senhor não quisesse uma renovação agora na presidência da Câmara, o senhor seria favorável a uma revisão desse prazo? Mesmo que eu não fosse candidato à presidência da Câmara, eu seria contrário. Até porque, Denise, hipoteticamente, a legislação já prevê que você pode ir para uma reeleição num novo mandato, que foi o caso do Rodrigo Maia. Então, se permitir uma reeleição dentro do próprio mandato, teoricamente, se o Rodrigo Maia ganhar, ele já vai ficar quase que 8 anos. Ele sendo reeleito deputado federal no próximo mandato, em 2022, ele pode manter no cargo. Então, pode manter indefinidamente como presidente da Câmara por 8, 12, 14, 16, 20 anos como presidente da Câmara. Porque a legislação já contempla a reeleição dentro do mandato novo.
E aí nós vamos estar mudando a legislação, permitindo a reeleição dentro do mandato atual. Então, não sei se entendeu como quis dizer, né, mas teoricamente você podia quase perpetuar como presidente da Câmara, sendo reeleições sucessivas. E você utilizando da máquina, que é um poder muito grande, o poder de você pautar ou não, você de indicar quem é o relator de plenário, estabelecer comissões especiais. Então, é um poder muito grande concentrado. Então, seria uma concorrência realmente injusta com os demais. E bota a falar também, você cercear por completo aqueles que se opõem ao atual presidente, de não conseguir, em hipótese alguma, pautar os seus projetos, criar uma comissão especial para você presidir ou para você relatar um projeto no plenário. Então, independente de eu ser candidato ou não, eu seria contrário, porque eu não acho saudável para a democracia a possibilidade de alguém se perpetuar na presidência da Câmara. Senador, como é que o senhor vê essa posição no Capitão Augusto? Pois é, eu digo exatamente, o Senado é diferente porque são 8 anos o mandato. Então é diferente, né? Porque se o Davi está conduzindo agora muito bem esses 2 anos, e eu entendo, se tivesse votação normal, eu mesmo votaria nele, porque acho ele tem conduzido bem, mas e tem mais 4 anos ainda. É diferente da Câmara, que são só 4. Então, de fato, o Capitão Augusto colocou bem, aprovando a reeleição, né? Pode ser, é evidente que não é automático, mas ele diz, quem tem a máquina na mão, né? Tem momentos bons no Executivo, às vezes é até pior, né? Mas, de fato, o prefeito ou o governador, ele tem mais condição de usar a máquina do que aquele que está concorrendo sem participação no governo. Então, de fato, tem esses problemas. Por isso que eu digo, pode acontecer de aprovar no Senado, mas eu acho muito difícil, e o Capitão Augusto confirma, aprovar na Câmara. Então, vejo... Agora, é um debate que tem que ser feito, que pode, inclusive, gerar a consciência de mudar o fim da reeleição também no Executivo. Agora, Capitão Augusto, como é que o senhor vê essa iniciativa do PTB de recorrer ao Supremo para fazer valer uma coisa que já está prevista na Constituição, abrindo uma brecha para esse tema ser discutido também no âmbito do STF, quando se tem também uma PEC tramitando no Congresso agora com relação a esse tema? O senhor não acha que abre uma discussão, inclusive a possibilidade de uma interferência do Supremo, ou o senhor dá como certo que o Supremo vai ser favorável à manutenção do que está previsto em lei? Bom, confesso que até agora eu não entendi direito por que o PTB ingressou com isso no Supremo Tribunal Federal. Porque, teoricamente, pelo que a gente ouve entre os parlamentares, é que o PTB seria favorável a uma reeleição dos presidentes da Casa. Então, por que recorrer ao Supremo Tribunal Federal? Então, realmente não entendi muito bem a posição do PTB, passando para o Supremo Tribunal Federal, se existe já uma norma clara, a própria Constituição Federal, no artigo 47, proíbe a reeleição dos presidentes da Casa dentro do mandato, dentro daquele período do mandato. Então, realmente, não dá para entender por que vai consultar o Supremo se a Constituição Federal já deixa muito clara essa possibilidade, essa impossibilidade de reeleição dentro do próprio mandato. Então, é uma coisa realmente estranha, faltando praticamente poucos meses para a reeleição, e acredito que vai ser uma reeleição que vai tomar conta do noticiário, porque o novo presidente da Câmara vai ter sob sua responsabilidade, sua guarda, mais de 60 pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro, vai ter, obviamente, a possibilidade de estar pautando temas polêmicos importantes para o país, como a questão da parte criminal, que muita coisa ficou de fora para ser pautado, vai poder, trabalhando em harmonia com o Executivo, facilitar a vida do presidente Bolsonaro com uma reeleição, ou dificultar extremamente a possibilidade da reeleição do presidente Bolsonaro, porque independente do impeachment passar ou não, o simples fato de pautar o impeachment na Câmara já paralisa praticamente o país, a economia, a política e por aí vai. Então, é uma responsabilidade muito grande, realmente, do novo presidente da Câmara. Então, por isso que realmente não concordo realmente com essa possibilidade de mudar a regra, faltando alguns meses para a reeleição do presidente da Câmara em especial.
Lembrando que o PTB é presidido pelo ex-deputado Roberto Jefferson, agora aliado do presidente Bolsonaro, não é? Agora, em relação aos pedidos aí dos processos de impeachment contra o presidente Bolsonaro, o capitão Augusto Rodrigo Maia tem segurado todos e tem sido criticado pela oposição por isso. Sim, também tem essa possibilidade. Né? É porque não tem nenhum pedido consistente para que seja feita qualquer abertura realmente de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Não estou nem fazendo nenhum juízo de valor quanto ao presidente Rodrigo Maia. Só estou falando de um novo presidente que vai ter realmente uma responsabilidade muito grande, porque pode determinar as eleições já de 2022 de uma forma até antecipada. Eu queria saber do senador também como é que viu essa iniciativa aí do PTB, que abre brecha para uma intervenção possível do STF, do Supremo, no Congresso, exatamente porque foi pedido a decisão deles, né? A decisão de juízes, né, a gente realmente não dá para antecipar, porque eu vejo, por exemplo, a sessão do Senado, por ser 8 anos, diferente da Câmara. Então, pode haver, não sei se haverá, porque a gente sabe, né, cabeça de juiz, a gente não sabe o que pode vir, mas, tendo em vista essas diferenças de mandato, de 8 anos para 4 anos, pode até ser que saia alguma coisa. Lógico que a competência é do Congresso. O Congresso já deveria ter antecipado tudo isso com as discussões que nós estamos fazendo há anos sobre questão de reeleição. Então, temos que discutir a reeleição como um todo. Eu acho que é o momento. Eu acho que esse debate, pelo menos, vai ajudar a amadurecer um pouco mais o que vem acontecendo no Brasil, de eleições de 2 em 2 anos, não é? A forma como os prefeitos e governadores e presidentes conduzem o processo eleitoral, não é? Então, o debate é importante. Eu acho que, pelo menos, essa apresentação da PEC vai proporcionar novamente o debate da mudança eleitoral. Agora, o Supremo já fez algumas vezes, não sei se por omissão do Congresso, mas está tomando várias medidas, inclusive que nós já deveríamos antecipar. Então, a gente não sabe o que pode vir. Lógico que ninguém entra com ação só por entrar. Por trás disso, há interesses. Então, será para a gente, não será surpresa se o Supremo interferir nesse processo. Acho que nós deveríamos antecipar isso. Agora, senador, eu aproveito até para saber como é que fica a sua expectativa na relação entre o Judiciário e Legislativo agora com o Luiz Fux. Eu acho ótimo essa mudança, pelo que anunciaram, né? A justiça saiu um pouco dos holofotes. Realmente, eu acho que o juiz ele deve se manifestar no processo. Não pode ficar, talvez, a transmissão automática na televisão, ao vivo, isso acaba, né, as pessoas começam a ter muita visibilidade, começam a declarar coisas, não é, que eu acho que deveria ser feita apenas no processo. Eu vi uma promessa ontem do novo presidente Fux, que vai ser mais discreto com relação a isso. E eu acho que ele está certo. Juiz tem que julgar. Eu já fui juiz do Tribunal do Trabalho, né, e sempre fiz as minhas declarações, votos, a minha opinião no processo. Eu nunca fui para a televisão para anunciar ou para dizer alguma coisa relacionada ao que está dentro do processo. Eu acho que isso aí nós perdemos muito nos últimos anos. Bom, vale lembrar que o STF admite uma exceção à atual regra, que é quando as eleições para as mesas ocorrem em legislaturas, período de 4 anos, entre 2 eleições nacionais diferentes. Por essa interpretação, o Senado já teve 4 presidentes reeleitos desde a promulgação da Constituição. Renan Calheiros, por 2 vezes, Antônio Carlos Magalhães e José Sarney. Então, o capitão Augusto tem esse precedente já em relação ao Senado. Tem esse precedente e o que a gente espera realmente primeiro, né, que haja uma competição entre os candidatos, que seja de uma forma mais justa possível, e a questão da reeleição tiraria essa equidade, essa paridade
entre os demais candidatos. O que o senador Zalci falou, também concordo, essa questão da reeleição tem que ser vista, os atuais mandatários, né, como o presidente Bolsonaro, os governadores eleitos, prefeitos, têm o direito para a reeleição, mas é algo que a gente tem que começar a discutir, porque a gente vê o prefeito quebrar o município para conseguir se reeleger, vê o governador quebrar o Estado para conseguir se reeleger, vê a questão da última eleição da presidente Dilma, que segurou os preços de combustível, de gás, quebrou o Brasil realmente para conseguir a sua reeleição. Então, a reeleição, que foi um instituto criado para permitir a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, realmente foi um erro, do meu ver, também. Eu acho que isso aí tem que ser discutido novamente no plenário, não podemos mudar a regra de quem está no mandato tem todo o direito de se reeleger, mas para as eleições futuras, para o bem do Brasil, para o bem dos estados, para o bem dos municípios, é um instituto que realmente deveria ser revisto, ser analisado, para ver se compensa manter uma reeleição como essa. Talvez essa oportunidade seja boa, realmente está sendo discutido. Mas, obviamente, eu, como presidente da Frente Parlamentar de Segurança, que é a maior da Casa, da Câmara, com 304 parlamentares, nós vamos estar trabalhando para não permitir, em hipótese alguma, que seja aprovada qualquer PEC que permita a reeleição dos presidentes da Casa dentro de um mandato atual. Agora, deputado, o presidente Bolsonaro, desde o início, já se colocou como candidato à reeleição, e ele tem trabalhado nesse sentido e fala várias vezes nessa situação que ele pretende continuar. A senhora também discorda dessa posição? Eu não acredito que o presidente Bolsonaro vá interferir na votação do Legislativo. Isso aí já foi um erro que a própria Dilma, vamos falar, em que endossou o candidato do PT, Arlindo Quinaglia, contra o Eduardo Cunha, né? Então, não é muito bem-vindo, o Zalci estava lá na época, não é muito bem-vinda a interferência de um poder no outro. Nem do Supremo Tribunal Federal no Congresso, eu espero que o Supremo Tribunal Federal não queira decidir o que o Congresso quer, e muito menos o Executivo também. Então, não é bom essa ingerência de nenhum dos poderes, um no outro. Então, é uma questão que tem que ser decidida internamente, no Congresso, os deputados e senadores, sem ingerência do Executivo e nem do Supremo Tribunal Federal. É isso, vamos fechando por aqui. O Quem Tem Razão de hoje, que discutiu se o Legislativo deve mudar a regra sobre reeleição, se deve ser permitida a reeleição dos atuais presidentes da Câmara e do Senado. Nós tivemos a participação do capitão Augusto, deputado federal pelo PL de São Paulo, e Zalci Lucas, que é senador pelo PSDB do Distrito Federal. Muito obrigada aos dois, uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.